Quer saber qual é o patrimônio que você precisa acumular para conseguir uma renda mensal de R$5.000 por mês? Nesse vídeo nós vamos fazer a conta junto e mais, eu vou te mostrar qual o ativo com risco soberano que você pode fazer isso com tranquilidade. Mas aqui comigo não tem sensacionalismo nem mentira, então não espere algo fácil ou mágico. E sem mais enrolações, vamos para o vídeo. E o valor base que eu vou usar é R$5.000 de hoje. E eu tenho que lembrar da inflação, porque a inflação pesa aqui no Brasil. Então eu não posso deixar essa pessoa perder poder de compra. Sem contar que a expectativa de vida do brasileiro está subindo. E eu acredito que eu e vocês, que são pessoas mais estudadas, que pensam no futuro, que estão se cuidando, vamos chegar pelo menos até os 80 anos com tranquilidade. Então a gente tem que pensar um pouquinho acima dos 80 anos, até uns 85 anos, e a gente não pode deixar o dinheiro perder valor até lá. Então vamos falar de uma pessoa que se aposente com 60 e que vai viver até os 80 ou 85 anos. Então, tendo tudo isso em mente, eu fiz algumas contas aqui e vou falar para vocês. Para você conseguir ter 5 mil por mês, você vai ter que ter um patrimônio de R$1.023.000. Foi essa conta que eu fiz e eu já vou mostrar e explicar para vocês o porquê desse valor. Mas com esse valor de R$1.023.000, você pode gastar R$5.000 tranquilamente, que você não vai perder poder de compra no decorrer dos anos. E para eu ter chego nesse número foi fácil. Eu usei o ETF Área 11, que é um ETF de renda fixa, de títulos públicos e que paga dividendos mensalmente. 3 características ótimas para o que a gente está procurando aqui no vídeo. E esse ETF ele paga 50 centavos por cota de dividendo por enquanto. Então você vai precisar de 10 mil cotas para conseguir R$5.000. E nos valores de hoje que eu gravo o vídeo, que está R$102,36, você vai precisar de um patrimônio de R$1.026.000 para conseguir os R$5.000 por mês com esse ETF. E você pode até me perguntar, Lucas, esse ETF paga muito pouco dividendo. Os fundos imobiliários, eles pagam mais dividendos. Por que não montar uma carteira com fundos imobiliários? E eu vou te dizer, fundos imobiliários você está correndo mais risco. Esse ETF você não está correndo risco porque o risco é soberano. Então o Brasil ele pode imprimir dinheiro livremente para honrar seus compromissos. E mais, esses R$5.000 ou esses 50 centavos que o ETF distribui por cota, esse é o dinheiro que você pode gastar tranquilamente 100% desse valor que ele distribui. Porque o restante dos juros que esse ETF tem fica dentro dele para acumular, para você não perder poder de compra. Então com esse ETF você não precisa calcular nada. Tudo que ele te pagar de dividendos você pode usar. E já nos fundos imobiliários não. Você vai ter que saber calcular e ver quanto você vai poder gastar e quanto você vai ter que reinvestir para não perder poder de compra. Se vocês olharem aí no Google ou no Home Broking, vocês vão ver que a cota desse ETF ela oscila. E ela oscila porque esse ETF ele sofre marcação a mercado. Ele tem IPCA mais dentro dele e IPCA mais longo, desde o curto até o longo. Então, os IPCA mais sofrem marcação a mercado. Mas se você quer só os dividendos dele, você não deveria se importar com a oscilação que ele está passando. É só você levar conforme você for levando, que não tem problema a oscilação. Você vai continuar conseguindo e tendo o valor que você precisa para viver com os dividendos. E como eu falei no começo, a gente vai pensar numa pessoa de 60 anos que está se aposentando e vai viver até os 80, 85 anos. Então isso tem que garantir o patrimônio que essa pessoa construir e aonde ela investir esse patrimônio, tem que garantir que o poder de compra dela nesses 20 anos, 25 anos, não perca poder de compra. E isso é muito perigoso no Brasil, porque a inflação ela é forte no Brasil. Então se você investir mal, se você investir no fundo imobiliário, não souber fazer a conta direito, você vai perder poder de compra, porque quanto mais velho, os custos aumentam com saúde e essas coisas. Então você tem que tentar preservar ao máximo o poder de compra. Vamos supor aqui, se você vive bem com os custos normal até os 75 anos, a partir dos 75 até os 85, aí você pode gastar até mais dos 5 mil. Você pode consumir o principal, porque daí você não tem mais muita expectativa de vida. Mas aos 60 anos de idade, quando você montar essa estratégia, você tem muito tempo ainda para se preocupar. Então você não pode montar uma estratégia que te deixe dúvidas de que vai gerar um patrimônio satisfatório lá na frente.
Então você não pode perder poder de compra durante esses 20 primeiros anos. Eu sei que pode até parecer muito, mas eu prefiro errar sendo conservador do que errar sendo otimista demais, achar que o dinheiro vai sobrar, que a inflação vai ser pouca e chegar lá no final e não ter patrimônio nenhum. Então eu prefiro errar para o conservadorismo e prefiro montar a estratégia desse jeito que eu estou falando para vocês, usando esse ETF e calculando o valor que eu preciso para viver baseado no dividendo desse ETF. E aí vai dar o montante que eu tenho que ter para poder me aposentar com tranquilidade. Eu faria assim para mim. Eu ainda não estou na fase de me aposentar, nem estou pensando nisso, mas eu queria trazer um exemplo palpável para vocês se inspirarem e pensar para a vida de vocês. E para quem quer montar essa carteira de aposentadoria com fundos imobiliários, você não está errado. Apesar de eu falar de que eu não gosto, você pode montar, mas você vai ter que saber escolher os fundos imobiliários, fazer o acompanhamento desses fundos imobiliários, confiar nos gestores e saber dividir quanto do valor você pode usar, quanto do valor você tem que reinvestir. Porque se você não souber fazer isso, não adianta olhar só dividend yield que você vai se dar mal. Você tem que aprender a fazer tudo isso para poder pensar numa carteira de aposentadoria com fundos imobiliários. E vocês já sabem a minha opinião. Eu não gosto de stock picking e eu também não gosto de stock picking em fundos imobiliários. Eu prefiro carteiras de ETFs e principalmente, quando eu falo de aposentadoria, eu quero algo muito mais seguro. Então, além de ser um ETF, é de título público, o que traz uma segurança muito maior para mim e por isso que eu prefiro esse tipo de carteira para aposentadoria. Espero ter feito você entender o porquê que eu penso assim, como eu montaria uma carteira de aposentadoria para mim. E esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. Mas se eu conseguir fazer você entender, deixa o like e se inscreva no canal e comenta para mim, você concorda com a minha opinião ou você montaria uma carteira de aposentadoria diferente da minha? Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!